Olha, isso já aconteceu há anos atrás. Elon Musk era um dos investidores aí da OpenAI. Ele já colocou que a IA, a inteligência artificial, representa um sério risco à existência humana. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Cleberson Marques e hoje nós vamos falar de um assunto revolucionário que vem chamando a atenção das pessoas na internet e que você já deve ter ouvido falar: inteligência artificial. Mas antes de falar desse assunto, quero te pedir o seguinte: se você não curte o nosso canal, curte aí já esse vídeo, segue aí em cima, aperta o sininho e compartilhe com um amigo que esse conteúdo aqui ele é bacana, é para você, e se você é do mercado imobiliário, você tem que seguir a gente aí. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar nesses dias aí de uma inteligência artificial chamada ChatGPT, ou ChatGPT, né? Seja lá como você quiser chamar ela aí. Essa tecnologia vem batendo todos os recordes da internet, né? Ela bateu o recorde aí do TikTok, que conseguiu 100 milhões de usuários em 9 meses. Né? Ela conseguiu 100 milhões de usuários em 2 meses desde o seu lançamento. Tá? Então ela vem batendo todos os recordes. Imagina só, o Instagram, que você deve usar muito aí, ele demorou 2 anos e meio para conseguir os mesmos 100 milhões de usuários. Então isso é exponencial. Mas por que ela vem chamando tanta atenção? O que ela oferece de diferencial que vem fazendo com que essas pessoas adotem o mais rápido possível? Quer saber? Para você que nunca ouviu falar dessa tecnologia, eu vou explicar brevemente o que é o ChatGPT e o que é uma inteligência artificial, que é a mesma coisa aqui que eu vou estar falando. Para você que nunca ouviu falar de inteligência artificial, vou te fazer uma breve explicação aqui. A inteligência artificial, como eles estão chamando hoje uma das tecnologias que é ChatGPT, é uma inteligência artificial. É uma inteligência que, na verdade, é um sistema que procura imitar ou replicar a inteligência humana. Ela é associada a uma tecnologia, uma plataforma, e ela vai interagir com você como se ela fosse uma outra pessoa respondendo para você tudo aquilo que você quer saber. Só que com um grande diferencial, ela tem um grande big data, ou seja, uma base de dados imensa de informação disponível para ela analisar em questões de segundo, coisa que você nem eu consegue fazer, e responder para você rapidamente, brevemente. E não só isso, ela vai se aperfeiçoando, ela vai tornando as escritas melhores, ela vai tornando o vocabulário mais adequado, ela vai se personalizando de acordo com os usuários, de acordo com a praticidade de cada operação, que ela vai entendendo que aquele usuário é desse jeito, ela vai personalizando aquilo, vai entendendo que aquele usuário é de outro jeito, vai personalizando dessa forma, e assim ela vai conseguindo ganhar escala e chamando a atenção exatamente por isso. Por quê? Porque imagina só, ela consegue fazer coisas que você faz em horas, em questão de segundos. Ela consegue, por exemplo, escrever um texto que você escreveria, uma carta do seu condomínio, por exemplo, que você precisa escrever, se você coloca os parâmetros que você quer escrever uma carta falando do aumento do condomínio, mas eu quero que seja uma linguagem, uma comunicação simples, cativante e um texto curto. Ela faz isso muito brevemente para você e você só tem que fazer umas correções porque ela ainda não é perfeita. A inteligência artificial, ela precisa ser aprimorada a cada etapa. Então isso é uma inteligência artificial e já está aí há muito tempo, tá? Só que agora esse ChatGPT, né, teve vários investidores, está falando Microsoft por trás da ChatGPT, que é a empresa OpenAI. O próprio Elon Musk já teve participando dos investimentos da OpenAI aí no ChatGPT também, né? Hoje ele não faz mais parte, pelo que a gente está entendendo. Nós também essa tecnologia está sendo inserida em algumas plataformas que a Microsoft deve disponibilizar em breve. E essa adoção de usuários, que o ChatGPT chegou ontem, já está cobrando aí, se não me engano, é $20 por pessoa. Imagina, você tem 100 milhões de usuários. Se você pegar 10 milhões desses usuários a $20 por mês, olha o faturamento que essa empresa já está atingindo aí em 2 meses de abertura. Ela não tem só 2 meses, tá, gente? Ela já vem, tempos atrás, ela só colocou à disposição a esse tempo lá. E não é só ela, olha, eu mesmo já conheço algumas estruturas, algumas plataformas, por exemplo, eu trabalho aqui, a gente contratou o Write Sonic, ou Chat Sonic, que é a mesma coisa que o ChatGPT. É muito bacana também, ele faz artigo, ele faz imagem, ele mexe com vídeo, ele mexe com uma série de coisas, e você só vai imputando dados para ele, pede para ele respostas daquilo. Ele prepara tudo para você e te entrega a base para você poder melhorar depois. E algumas coisas podem sair até em condição de ser entregue como estão, tá? É muito bacana disso. Tem algumas outras tecnologias que eu vou listar para você que já são inteligência artificial e que vem chamando a atenção já. Olha para você ter ideia. Existe a sinestesia, tá? É um sistema que ele gera vídeos através de textos. Imagina só, você vai lá escrever o texto, olha, eu quero um vídeo do elefante branco de bolinha rosa, e esse sistema vai criar um vídeo para você de elefante branco de bolinha rosa, imagina.
Ou você vai escrever lá para a Sinestésia e falar assim, olha, eu gostaria que uma pessoa falasse um determinado texto para mim como se fosse um ator da Globo. Bota o pi aí, não pode falar Globo não. Viu, Gabriel? Pip, pip. Como se fosse um ator de determinada emissora. Então, ele vai produzir isso para você e vai te entregar esse vídeo. Isso é o sistema Sinestésia. Um outro que tem aí é o Copy AI. É um sistema de escrita criativa. O que ele faz? Você pega o seu texto, ou pelo menos as informações que você quer, a base das informações, como se fosse o rascunho da sua ideia, bota lá e pede para que ele produza para você conteúdos criativos, que foi o que eu falei no início do vídeo, que tem pessoas que já estão utilizando dessa tecnologia para produzir material de marketing, para produzir post, para produzir uma série de coisas. E já é antigo, gente. Tem gente que já usa isso há muito mais tempo que você imagina, tá? Não é agora, porque o ChatGPT veio, que a inovação chegou agora. Não, isso aí é antigo, tá? Um outro sistema aqui que eu quero deixar também para vocês de indicação é o Media Journal. Ele gera as imagens do zero. Então lembra do elefante branco? Posso pedir para ele gerar uma imagem de um elefante branco com bolinha rosa segurando uma flor amarela na tromba. Ele vai gerar isso para mim e vai dar essas imagens. O que isso te adianta? Imagina quanto tempo você passa na internet hoje procurando isso em banco de imagens, ou procurando informações para produzir o seu post, ou para produzir o seu conteúdo, ou para produzir o seu PowerPoint, ou para produzir uma planilha. Isso tudo o ChatGPT ou a inteligência artificial está prometendo resolver e por isso ele está tendo essa escala legal. Cleberson, bacana, legal, mas o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Então vamos falar aqui. Vou fazer umas simulações com você aqui para você entender aonde nós podemos chegar com tudo isso. Então vamos lá. Imagina, sabe aquele chatbot chato que a gente tem quando entra num produto imobiliário, faz o cadastro, ou cai no lead e aí começa a falar com aquela maquininha burra? Ela vai ser substituída pela inteligência artificial. Essa maquininha burra, ela não vai ser mais burra, ela vai interagir, ela vai se relacionar com o cliente do outro lado, uma pessoa e com uma máquina com inteligência artificial, como se fosse uma pessoa mesmo. E cada interação ela vai aprendendo, ao ponto dela poder conduzir todo o tratamento desse lead para um nível de perfeição, aonde chegar na mão do corretor, ele está praticamente fechado. Você imagina isso ser possível? Se você ainda não imagina isso, é que você não acessou a tecnologia para você entender o que eu estou falando. Então acessa e depois você vai ver isso. Olha, e o que é, você tem que ficar esperto, mais bacana, estou falando, entregar o lead para você. Se ela é tão inteligente e capaz, ela vai ser possível dela interpretar as emoções do cliente, o comportamento do cliente e começar a conduzir uma negociação. Imagina, ela conduzir uma negociação. Se ela pode conduzir a negociação, ela tem parâmetros de negociação, ela tem preço de negociação, ela pode praticamente fechar uma negociação. O que acontece com você se essa máquina começar a fazer tudo que você faz? Estou falando que vai acabar o seu emprego? Não amanhã. Mas se essa máquina ficar tão inteligente, ela vai depurar muita gente do mercado. Porque as pessoas que estão ali só tirando pedido, como a gente já tem falado, vão cada vez mais perder o seu espaço, porque essa tecnologia dá potencialidade para aquele que já é bom. E você é bom? Se você é bom, fica tranquilo que seu emprego está garantido. O corretor não tem emprego, viu, gente? O corretor tem atividade e trabalho constante. Emprego é só quem é CLT. Qual você quer mais? Imagina essa IA que estava no chatbot, eu boto ela dentro de um robô. E esse robô pode fazer a apresentação do apartamento. Sabe aquele stand que você tem lá, que normalmente aquela menininha vai apresentar? Pode ser um robô. Esse robô com inteligência artificial que vai estar apresentando. Ele vai ter um discurso pré-escrito, só que não só isso. Ele não só tem um discurso, um roteiro de apresentação. Ele consegue analisar a expressão facial, tom de voz, respiração e começar a interagir com o cliente na frequência que o cliente necessita. Lembra que a gente tem clientes que são sinestésicos, clientes são auditivos, clientes são visuais? Ele pode, por exemplo, conduzir uma comunicação falando para uma pessoa que é visual, olha, você consegue imaginar como que seria isso lá no futuro? Você consegue visualizar como que vai ser a entrega do senhor, a casa, né? Você consegue visualizar como que vai ser a casa quando a gente for entregar para o senhor? Então, ele vai trabalhar a linha de comunicação de acordo com o perfil daquele cliente. Então, se essa tecnologia associada a um robô, ela pode se locomover e pode interagir através de informação, olha quanto ela pode ganhar de espaço cada vez mais no mercado imobiliário também. Estou falando aí dentro da central de venda ou dentro do stand. Agora você imagina só, eu estou falando dessa maquininha que está no chatbot, que está ali dentro, ela é local. Agora imagina ela interconectada, ela falando uma com outra via nuvem. Esses dados vão estar tudo na nuvem, big data aí, armazenados com capacidade de processamento. Essa máquina, através de uma reunião, então imagina que nós estamos numa reunião aqui, vou fazer uma reunião com nossos parceiros e nós vamos colocar a inteligência artificial no ar aqui. Nós vamos perguntar, ô chat, fala para mim o seguinte, quais são os dados
dos últimos 3 meses de venda. Quais foram os produtos que vendeu? Se eu quiser produzir um produto dessa forma, qual a chance de performance visto o que aconteceu nos últimos 3 meses? Ela vai ter capacidade de processar essas informações e de te responder isso. Imagina só que legal. Então, se ela tem essa capacidade toda, ela começa a ter a capacidade também de te orientar a que produto você pode ofertar para aquele cliente que está chegando ali, a que produto você pode ofertar para aquela região e, por que não, a que produto você pode, incorporador ou desenvolvedor, desenvolver para aquela região, para aquela cidade. Então, a chance da gente começar a ter um conceito de economia, de produzir mais e consumir menos, vai ser cada vez mais elevado, porque essa produção ela tende a se elevar em eficiência, ou seja, produzindo aquilo que as pessoas realmente precisam e deixando de produzir aquilo que não é necessário. Quantos apartamentos são produzidos aí e que as pessoas optam por comprar porque elas não têm opção, não tem o apartamento que ela precisa? A inteligência artificial vai poder propiciar isso mais em breve para a gente. Então começa a ver mais um ponto interessante aí. Agora vamos ir mais além? Vamos imaginar o seguinte, esse mesmo robozinho ele vira o porteiro do seu prédio. Tá? E ele tem todas essas informações que a gente fez desde a venda até ali, só que ele vira o porteiro do seu prédio. Ele é a inteligência artificial que ela passa a ser onipresente. Por que ela é onipresente? Porque ela não precisa ter um corpo do robô, aquele robô representa ela. Mas, porém, ela pode estar no 10º andar, no 20º, no 13º, todos ao mesmo tempo, porque ela é uma inteligência artificial conectada via internet, né, Wi-Fi, enfim, todas as tecnologias que a gente pode utilizar e sincronizar para que isso funcione. Então você pode estar monitorando esse prédio, você pode estar verificando quem está entrando, quando está entrando, a circulação de pessoas, o fluxo de pessoas, o horário que o prédio é mais assistido, o horário que ele é menos assistido, né? Quais são as complicações que a gente tem de entrega, quais são as complicações que a gente tem de saída de veículos, quais são as pessoas que estão entrando e saindo, qual o sentimento que essas pessoas estão tendo lá. Ele consegue analisar, por exemplo, na portaria, se aquela pessoa, pela expressão facial, pelas bases de dados que ela tem, se ela representa perigo ou não, pela postura, pela comunicação, pelo batimento cardíaco. Imagina só, tá? Imagina só o que a inteligência artificial pode fazer conectada a um prédio. Imagina só o quanto ela pode potencializar a gestão e escalar a gestão de um empreendimento, né, por conta dessa conexão com as diversas tecnologias que estão disponíveis aí. Enfim, agora vamos só compor aqui comigo tudo isso que eu falei. Essa tecnologia associada à IA, o que ela pode fazer? Ela pode identificar o cliente na internet, não pode? Ela pode conversar com esse cara, tratar esse lead, negociar com esse cara, fechar a venda. Ela pode, dentro do fechamento da venda, ela pode prover o contrato de compra e venda, ela pode fazer o registro desse imóvel, ela pode fazer e lavrar lá um laudo de vistoria junto com o cliente, seja através da adoção de um robô, seja através da própria projeção de inteligência artificial, como faz uma Alexa, uma Siri na vida aí, né? Ela não precisa estar presente ali com você. Ela pode, a partir desse momento, também fazer a entrega dessa chave para você, que pode ser um NFT, ou pode ser uma chave digital, ou no seu celular, enfim. Ela pode, no final, ser o gestor desse seu prédio, né? E ela pode, a partir desse momento, todas as informações, ser o corretor que vai fazer a revenda da sua unidade no futuro. Aí eu te pergunto, será que vai existir o corretor do futuro? Ou como será que vai ser o construtor do futuro? E o incorporador do futuro? E o loteador? Será que nós vamos precisar de lote ainda da forma que a gente está? Então, assim, tudo passa a ser questionado a partir de novas inserções de tecnologias igual a IA está vindo aí. Mas, lembre-se, gente, não é a IA que está mudando tudo. Você deve estar se perguntando, falando assim, cara, esse aqui é muito maluco, o Klebs está doido, vai. Do jeito que ele está falando, acabou com todo mundo, acabou com a Terra. Olha, isso já aconteceu há anos atrás. Elon Musk era um dos investidores aí da OpenAI. E ele já colocou que a IA, a inteligência artificial, representa um sério risco à existência humana. Então não sou eu que estou falando, isso é uma coisa que já existe. Cabe a gente se interagir com a tecnologia, entender como ela funciona, tentar administrar isso e evitar que ela chegue num ponto maluco. Você já deve ter ouvido falar de Exterminador do Futuro, não? Skynet. Se você não ouviu, vai lá, pesquisa Exterminador do Futuro, deve ter até os 50 já. O Arnold Schwarzenegger já não existe mais, mas ainda tem o Exterminador do Futuro. Mas o lance é o seguinte, as máquinas elas ficam tão inteligentes, que elas produzem outras máquinas que produzem máquinas mais inteligentes. Chega um ponto que, dentro dessa lógica, a máquina começa a ver o ser humano como um inimigo. Porque nós programamos a máquina e nós podemos desprogramar, podemos desativar ela. E ela não quer ser desativada. Então, quem disse que essa máquina não pode se virar contra nós da população? É maluquice, não é? É maluquice, parece
filme de ficção científica, mas a gente está vendo cada vez mais tomando exponencialidade. Você deve estar me chamando de maluco, né? Eu também estaria falando desse jeito porque talvez você não esteja vendo tudo isso. Só que se você olhar, tem muitas das coisas que já estão disponíveis por aí. Quando a gente fala associar isso a 5G, por exemplo, tecnologia 5G, a gente fala associar 5G a Web 3.0, a blockchain, a robótica, a inteligência artificial, por exemplo, a gente criou uma linha de conexão e interação, né, que podem, em sincronia, criar interfaces de utilização que antes não existiam, que estavam espalhados. Todas essas tecnologias já estão por aí. Você usa o celular, está aí na disposição. Você está usando o cripto agora, se ainda não está usando, você vai usar em breve. Nós estamos vendo os cartórios cada vez mais ficarem digitais. Então, não tem jeito, você está vendo aí os carros automatizados, robotizados, então isso vai tomar escala. Então, eu também duvidaria, mas fica esperto, porque assim, você pode duvidar. E uma das coisas da tecnologia é o seguinte, você pode optar em algum momento por não entrar, mas você não vai ter a opção de não entrar lá na frente. Você vai ser empurrado para dentro. Então hoje você não quer entrar. Ótimo, tudo bem. Lá na frente você vai ser engolido porque você não teve opção. Né? Quem hoje não tem celular? Está desconectado, não tem acesso à internet, não paga conta de banco, não consegue fazer movimentação, você está entendendo? No futuro, cadê a sua carteira? Ela está ainda? Você tem carteira aí? Você tem dinheiro na carteira? Não tem. Está tudo mudando e a inteligência artificial é um mecanismo que, para mim, ele veio para ficar. O fato é esse. Parece maluquice, pode ser inovação, pode não ser inovação, mas você pode optar por já ficar dentro dessa tecnologia e se associar a pessoas ou empresas que estão já utilizando ou trazer isso para sua empresa, ou pode ficar de fora e entrar num segundo momento lá. Você não vai ter opção de não entrar. Você vai ter que entrar em algum momento. Essa é a jogada, essa é a oportunidade. Eu e meu time, nós já estamos aí utilizando essas tecnologias da inteligência artificial e estamos cada vez mais querendo aprender sobre isso. Então, se você quer fazer parte aí do time, se engaja, interaja. Eu vou deixar aqui no vídeo a descrição, né, dessas plataformas que eu já sei que tem disponível aí. Vai lá, conecta e veja se faz sentido para você estar estudando cada vez mais a inteligência artificial. Então esse é o conteúdo, espero que você tenha gostado. Vou te pedir mais uma vez o like aí, compartilhe o vídeo com um amigo e deixa seu comentário aqui. Fechou? Um abraço!